Bom dia, amados. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela nos traga realmente paz, que nos traga bênçãos, que Jesus venha nos agraciar nesta manhã, neste dia, e que nós sejamos alcançados pelo poder de Deus e por essa graça de Deus tão maravilhosa sobre nossas vidas. Nós estamos no 24º dia, e neste 24º dia nos diz assim: porque Deus nos escolheu para ser sua morada. Por que Deus nos escolheu para ser sua morada? Nós vimos ontem que Deus se revelava ao seu povo através da Arca da Aliança. Sua presença estava ali, essa arca sempre estava em movimento. Nós servimos a um Deus e temos um Deus que sempre está em movimento. Onde nós estivermos, Ele está conosco. E ontem a gente viu que Ele abençoou uma casa pela reverência, pela adoração e pelo reconhecimento de quem é esse Deus. Mas hoje nós vamos ver por que Deus escolheu, então, depois da arca, depois disso tudo, para nós sermos sua morada. A primeira razão, um relacionamento profundo, um tempo a sós com Deus. Ele não quer uma parte do meu e do seu tempo. Quando Deus habitava no templo, os homens iam, em alguns momentos do ano, até o templo para oferecer seus sacrifícios. Se tratava das festas onde todos que praticavam a fé judaica iriam e teriam que participar, oferecendo então sacrifícios. Terminando as festas, voltavam para suas cidades e, ao sair de Jerusalém, eles diziam: até o ano que vem, Jerusalém. E este costume disse que é praticado até o dia de hoje. Mas um relacionamento que durava uma semana por ano, somente. Mas Deus declara, no momento da cruz, que não quer mais este tipo de relacionamento. Ele quer um povo que será o próprio templo, nunca se separando de Deus. 24 horas por dia, todos os dias, da sua vida, da minha vida, nesta intimidade inseparável. Somos um com Ele, somos o templo. Deus quer estar todo o tempo com você, Deus quer estar todo o tempo comigo, cuidando, nos ensinando, nos amando, se relacionando conosco, falando conosco. Assim como nós falamos com Ele, Ele fala conosco, Ele nos responde. E Deus tem esse grande prazer em nos responder. Por isso que Ele quer estar onde nós estivermos, por isso que nós somos templo do Espírito Santo. Nós vemos que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele, através da sua palavra, ele tem algo assim tão maravilhoso, né? Ele diz que ele nos consola, e isso está em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E tu vê que nós temos essa promessa de Deus, uma ordenança de Deus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não só em Jerusalém, mas toda a Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. E então ela chega até nós, o Espírito Santo até nós, através dessa consolação. Nós vemos também que Deus, Ele quer ser nosso guia, e Ele é nosso guia. Está em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Ele nos guiará através de tudo isso que Ele diz, o que há de vir. O Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo nos adverte, o Espírito Santo nos dá palavra de sabedoria, de revelação, traz palavra de conhecimento sobre o que a gente já aprendeu, estudou, e também nos traz palavra de revelação, são profecias, nos anunciando também o que há de vir, o que Ele quer de nós, o que Ele quer de cada um de nós. Por isso somos templo do Espírito Santo. Vemos que também um Deus quer o quê? Ele nos santifica, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Romanos 15:16. De que é tão lindo isso, porque
É o Espírito Santo quem faz isso. Ele habita em nós para que seja agradável a oferta, para que seja santificada pelo Espírito Santo. Ele também nos diz o que pregar, como falar, como pregar o Evangelho, como falar do Evangelho. Então, está isso também lá em 1 Coríntios 2, 13 e 14. Olha o que diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por isso que é o Espírito Santo quem fala, o Espírito Santo quem ensina. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que tem o Espírito Santo de Deus, o homem em que o Espírito Santo habita, eu e você, que o Espírito Santo habita em nós, nós temos esse discernimento, nós temos essa revelação que o Espírito Santo distribui a cada um de nós conforme nós precisamos. Também nós temos esse mesmo Espírito que ele nos ajuda nas fraquezas, da mesma forma, diz em Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essa paz que está em nós, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas batalhas. Nós vimos ontem que aquele homem, Obed-Edom, da maneira dele, do jeito dele, ele ouvia falar de Deus e ele buscava a Deus. E nós, assim, às vezes nós também não sabemos. Da nossa maneira nós buscamos, mas o Espírito Santo, nesta fraqueza, nesta batalha, nesta luta, neste momento em que nós estamos, às vezes, exaustos, cansados, ele nos ensina a orar como convém, às vezes uns gemidos inexprimíveis, às vezes um louvor que a gente põe para ouvir e fica ali quietinho na presença de Deus, é uma oração que nós elevamos a Deus. Então nós vemos que nós temos isso de Deus Pai, e isso é maravilhoso. A segunda razão que nós temos, que nós somos propriedade particular, alinhamento com os céus. Não sois vós de vós mesmos, diz o Espírito Santo. A minha vida, a sua vida, não pertence mais a nós. Eu sou uma casa e quem agora mora nela é o seu dono. E quem é o seu dono, o meu dono? O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus que habita em nós. Nesta semana, nós estamos caminhando nesta estrada de alinhamento. Nós temos visto que a vontade de Deus é perfeita e precisamos nos alinhar a ela. Nós temos visto isso. Adão quebrou e ainda essa aliança com Deus, esse alinhamento com Deus, essa aliança perfeita com Deus, Adão quebrou buscando simplesmente a independência. A vontade de Deus não é essa, é colonizar a terra, estar junto conosco. Quando um país conquistava uma outra terra, o costume era colonizar a terra e implantar a própria cultura desse país que conquistou aquela terra. Assim é conosco. A glória de um rei é ampliar suas terras. E Deus quer isso conosco. Nós vemos Deus levando Adão para passear nos céus com ele? Não vemos. Ele, na verdade, mas vemos exatamente o contrário. Deus passeando com o homem no Éden. Uma colonização sua. Na verdade, a vontade de Deus reinando na terra. Adão declara sua independência dos céus, assim como um dia Dom Pedro I gritou independência ou morte em relação a Portugal, para que o Brasil fosse independente. Mas no caso de Adão, na verdade, o grito foi bem diferente, independência e morte. Nós vemos que Jesus veio declarando a dependência novamente, submetendo as suas vontades a Deus. E como nós não submetemos as nossas vontades a Deus? Se Jesus nos ensina isso. Hoje não somos mais de nós mesmos. Devolvemos por completo tudo a Deus. Nós nos devolvemos a Ele. Nós somos dele. Somos propriedades particulares de Deus. Nos alinhamos com os céus. Somos sua casa, nós somos dele. E isso é maravilhoso, porque nós somos dele, nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, supremo, soberano, que cuida de nós. E cuida do nosso amanhã. Por que tanto medo? Por que tanta insegurança?
Porque medo do amanhã? O medo não é de Deus, é Ele quem nos guarda, Ele quem nos cuida, Ele que tem a resposta melhor, então a resposta vem dEle. A insegurança que gera em nós medo jamais permitirá que eu e você venhamos a fazer a vontade perfeita de Deus e agradável de Deus, porque o medo não vem de Deus. Então o inimigo tenta permear a nossa alma, nosso espírito, para que nós venhamos a errar. Então não tenhamos medo, tenhamos fé, confiança em Deus. A terceira razão, Deus quer que o seu reino, na verdade, que o seu reino, a sua cultura, seja estabelecida na terra plenamente. E isto seria impossível se ele habitasse numa tenda ou num templo imóvel. Na verdade, uma limitada região geográfica, se Deus, como naquela época, habitasse só em Jerusalém, um templo que não se movia no monte de Jerusalém. Era como se lá do templo gritasse: se alguém quer me conhecer, quer conhecer o Deus vivo, vem até aqui. Graças a Deus, Deus não age assim hoje conosco. O quanto nós precisamos de Deus, onde nós estivermos. E como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. Ele está neste lugar, Ele está na sua casa, Ele está na minha casa, Ele está na sua cidade, na minha cidade. Ele está em todo lugar, Ele está no meu e no seu coração. Ele está abençoando agora o seu coração e o meu coração. Esse é o nosso Deus. Um Deus perfeito, maravilhoso, que agora Ele está onde? Ele está nos cárceres, Ele está nos hospitais, Ele está ali na presença daquele bebê que está nascendo, Ele está nas ruas, Ele está em todos os lugares, Ele está nos asilos, Ele está comigo e contigo, Ele está na enfermidade, Ele está na batalha. E eu digo que ali onde está a luta, ali está a vitória, porque ali está Deus. Deus se coloca entre eu e você nesta luta. Porque após essa luta está a vitória. Então Deus se coloca na frente. Por isso que nós chamamos Jesus o grande general de batalhas nossas. Porque é Deus, o próprio Deus que está ali, impedindo que essa luta nos derrube, mas que nos mantenha de pé, que nos dê força, coragem, ousadia, que nos dê saúde e vençamos as enfermidades, vençamos a batalha. Com quem? Através de Deus, em nome de Jesus Cristo. É isso que Ele quer de nós. Deus declara mais uma vez a mudança de endereço. O templo teria apenas um lugar. Ele teria que se locomover, ele teria que ter quem se locomovesse se ele estivesse só num lugar. Mas, na verdade, Deus atravessa fronteiras por mim e você. Deus atravessa limites por mim e você. Porque Deus é o próprio limite. E Deus é um limite infalível, imensurável. E é esse poder que está sobre nós. Nós somos o templo, onde nós formos, levaremos o reino de Deus, influenciando vidas, sendo esta porta em que, através de nós, há o poder de Deus. O templo do Espírito Santo, nós somos a morada, e nessa morada a porta, os nossos corações, o nosso falar, os nossos olhos, o nosso ouvir. Onde nós estamos e onde estivermos, como o Espírito Santo direcionar, a perfeita trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e assim nós seremos aquela porta, aquele canal de bênção, aquele vaso de honra, transmitindo o Evangelho, a palavra de Deus. A única razão, olha só, da igreja permanecer na terra é que devemos salgar este mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Provocar, na verdade, sede pelas águas vivas do Espírito Santo de Deus. E a nossa oração deve ser que o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, do meu estilo de vida, provoque em todos que estão ao meu redor, em todos que nós temos contato, em todos que nós conversamos, um desejo de conhecer mais esse Deus que habita em mim e em você. Deus quer te usar para que o reino dele, para que o seu santo reino seja estabelecido onde você estiver, onde eu estiver, faculdade, trabalho, família, amigos, empregos, festas. Sim, porque Deus está nas festas, Deus está nos aniversários, Deus está nos casamentos, Deus está numa comemoração, numa celebração. Através de mim e de você, Deus quer transformar
todos estes lugares e estas pessoas em morada dele, em templo do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos escolheu como seu templo, ou nos escolheu como sermos sua morada. Obrigado, Deus, porque isso é algo maravilhoso e inexplicável. O Senhor nos guia, nos consola, nos santifica, nos edifica, nos ensina. O Senhor nunca nos deixa só, nos dá palavra de revelação, sabedoria e conhecimento, profecia. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Continua nos edificando e nos fortalecendo através de tudo isso, Deus. E como templo do Espírito Santo, nós temos acesso direto a Ti, clamando por vidas, clamando por milagres, clamando por cura, clamando por restauração, clamando por restituição e por Tua paz que reine nas nossas vidas e através das nossas vidas. E que de nós saia virtudes, assim como saiu de Jesus Cristo, para que vidas sejam tocadas e impactadas através da Tua palavra e como testemunho das nossas vidas. Em nome de Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe grandemente. Um dia abençoado, templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso, Deus poderoso, templo do Espírito Santo. Divina Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.